Centroamericana en Sociología le da la más cordial bienvenida y agradecemos mucho su interés en la actividad que llevaremos a cabo el día de hoy, la que realizamos en el marco de nuestro 45º aniversario. Un saludo muy especial a nuestro invitado y conferencista, el doctor Ricardo Antunes. Gracias por estar acá, quien ha sido además tan amable porque aceptó nuestra invitación de compartir sus conocimientos con nosotros y nosotras. El día de hoy, el doctor Antunes dictará la conferencia titulada Proceso de transformación del trabajo y sus desafíos en la era de la globalización. Antes de comenzar, me voy a referir a su distinguida trayectoria académica. Y haré algunos también señalamientos al respecto de esta. Ricardo Antunes es doctor en Sociología de la Universidad de San Pablo y es máster en Ciencia Política. Se graduó como máster en 1989 y desde 1986 el doctor Antunes es profesor titulado de Sociología en el Instituto de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad de Campinas, en Brasil, especializándose en la sociología del trabajo. Durante 1997 y 1998 trabajó como investigador visitante en la Universidad de Sussex de Inglaterra. Ha sido profesor visitante en las universidades de Coimbra de Portugal, también en Ca' Foscari de Venecia, en Italia, y en la Universidad de Córdoba, en Argentina. Su extensa carrera se ha destacado por sus profundas investigaciones sobre los procesos de transformación del trabajo y destaca porque ha impartido numerosos cursos, seminarios, conferencias en América Latina, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en India y China, y ha participado activamente en diversos congresos especializados o relacionados con la sociología o las ciencias sociales. Es un autor de varias obras significativas. Entre ellas podemos citar El proletariado digital en la era del capitalismo pandémico, que fue publicado en el 2023, el año pasado en Perú, por la editorial Ande. El privilegio del servicio o privilegio del servido del 2018, publicado originalmente en Brasil y posteriormente en Italia y en España. Tenemos también Los sentidos del trabajo, que es un texto también muy conocido, publicado en 1999 y que ha tenido sus segundas, terceras ediciones. Fue publicado originalmente en Brasil y también en Argentina por la editorial Herramienta, que suele publicar varios de sus textos, y posteriormente se publicó en Inglaterra, en Países Bajos, en Estados Unidos, en Italia, Portugal e India. Bueno, tenemos el conocido texto sobre Adiós al trabajo, que es En pregunta, de 1995, publicado originalmente en Brasil y también en Argentina, y posteriormente en Países Bajos, Inglaterra, Estados Unidos, Italia, España, Venezuela y Colombia. Está el texto Riqueza y miseria del trabajo en Brasil, publicado en Brasil en 4 volúmenes, y cuenta con muchos otros artículos publicados en libros y revistas. Actualmente coordina la colección Mundo del Trabajo de la editorial Boitempo de Brasil y participa activamente en la revista de Margen Esquerda de Brasil, la America Perspective de Estados Unidos, y forma parte del consejo asesor de la revista Herramienta, entre
otras también revistas en las que él colabora. Quisiera también referirme a algunos aspectos que podemos destacar de su carrera. El doctor Antúnez tempranamente se refiere a la globalización y a la tecnología y cómo estas han cambiado la naturaleza del trabajo. Y bueno, esta es una contribución y un tema que ha sido muy relevante en las discusiones contemporáneas sobre economía y sociedad y ha generado a partir de ahí y retroalimentado los debates académicos. También ha realizado contribuciones teóricas y que implican a veces acciones prácticas. Sus trabajos, porque sus trabajos no solo ofrecen análisis teórico, sino que también proponen alternativas para enfrentar los retos del mundo laboral moderno. Esto lo convierte en una voz crítica en debates sobre políticas laborales y derechos de los y las trabajadoras. También varios de sus libros, al ser traducidos a varios idiomas, han tenido gran impacto en el ámbito académico y en los movimientos sociales. Y como les decía anteriormente, su libro Adiós al trabajo, que examina críticamente la desvalorización del trabajo en la era postindustrial, fue una contribución muy importante que todavía se sigue retomando. También el doctor Antúnez ha contribuido significativamente a la formación de investigadores e investigadoras y personas activistas a través de su enseñanza, sus cursos y sus conferencias. Su participación en numerosos comités editoriales y conferencias internacionales ha incidido en promover el diálogo intercultural en distintos contextos. Sus publicaciones y presencia en diversos medios reflejan su deseo de influir en el debate público sobre temas de trabajo y sindicalismo. Es una persona, como ya la conocerán, la verán, y muchas personas posiblemente ya lo conocen, es muy colaboradora y comprometida. Así que agradecemos de nuevo en aceptar dar la conferencia y sin más, entonces procedemos a escucharla. Gracias. Muchas gracias, profesora Nancy. Para mí es un gran placer volver, mismo que digitalmente, a la linda Costa Rica para ministrar esta conferência em programa de pós-grado em Sociologia da Escola de Sociologia da Universidade de Costa Rica. Muitas graças por sua apresentação e também por sua invitação. Hablar del processo de transformação. Assim, eu vou falar em portunhol. Nós pensamos que estamos falando em espanhol, começamos falando em portunhol e às vezes cerramos terminando em portunhol ou português. Mas eu vou fazer um esforço para falar de modo muito claro, porque esse tema é de profunda complexidade e nós necessitamos tratar deste tema de modo mais amplo possível. Começo dizendo que vou tratar em duas partes esta minha conferência. Uma primeira, falar uma indicação mais breve do que é trabalho, e particularmente no nosso mundo latino-americano. E uma segunda parte, mais atual, que se passa com o mundo do trabalho hoje. Sabemos nós que há umas décadas, desde o fim do século passado, que ingressávamos em uma crise estrutural do sistema de capital, cujas consequências estão claramente manifestadas em nossos dias. A devastação da natureza, ao mesmo tempo em que amplos contingentes da classe trabalhadora vivenciam o desemprego, a desigualdade, a miséria, a precarização, o racismo, a opressão de gênero, a xenofobia, ou seja, é uma lista muito intensa de destrutividades. Por outra parte, em el outro extremo da pirâmide,
social, una nueva generación de magnatas globales impulsados por el capital financiero y por la maquinaria informacional digital, continúa aumentando sus fortunas y son los grandes agentes de la orden capitalista global. Es por eso que hace algunas décadas, 2, 3 décadas, se ha generado un nuevo diccionario global. Algoritmos, tecnologías de la información y comunicación, la Internet de las cosas, el Big Data, 5G, inteligencia artificial, industria 4.0, la gig economy, home office, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Si estas tendencias, la expansión tecnológica inmensa, parecían respaldar las tesis eurocéntricas acerca del fin del trabajo y de la clase trabajadora, es necesario recordar, desde una mirada latinoamericana, pero también global, porque hay Asia, hay África, hay el continente europeo, es necesario recordar desde una mirada latinoamericana y también global, una pregunta esencial que es el punto de partida de la mi presentación. Lo que es verdaderamente el trabajo. Y para entender mejor este tema del trabajo de hoy, dividiremos nuestra presentación en 2 partes. La primera parte, yo diría sí. Hace pocos años atrás, más o menos 10 años, yo presenté la metáfora del péndulo del trabajo para expresar nuestra oposición a las formulaciones binarias incapaces de comprender la riqueza, la complejidad y las contradicciones existentes en la propia categoría de trabajo. Atrapadas em uma concepção eurocêntrica, como se pode encontrar em la obra de André Gorz, o francês, o alemão Klaus Hoff e Habermas, em la francesa Dominique Méda, em la espanhol Manuel Castel, etc., 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 seus principais ejes analíticos sosteniam que, devido a la intensa expansão de las tecnologias de la información y de las comunicaciones a través de la expansión del trabajo digital, sus inevitables conclusiones señalaban la pérdida de la centralidad del trabajo en el capitalismo contemporáneo. Esta tesis eurocéntrica se tornó en los años 80 dominante, la pérdida de la centralidad del trabajo en el capitalismo contemporáneo. Muy bien. Hemos presentado nuestra crítica radical a estas formulaciones, sin sustentación, en la mi opinión, sin apoyo empírico y plagadas de lacunas analíticas. Entre su abundancia de errores teóricos, que yo pude desarrollar críticamente en los meus libros Adiós al trabajo, una pregunta, y los sentidos del trabajo. Para mi suerte, ambos los libros publicados en español en la América Latina por la editorial Herramienta de la Argentina. Quizás el principal error teórico fue aquel que asoció directamente el concepto de trabajo como sendo una creación del capitalismo. Este talvez seja o principal. São muitos errores teóricos que não há tempo acá de tratar, né? Porque seria objeto de um curso. Pero o principal error, confundir o conceito de trabalho como uma criação capitalista. Por exemplo, André Gorz, o alemão Robert Kurz e muitos outros fizeram esta confusão. De maneira bastante breve, na minha opinião, eu posso resumir assim. Podemos dizer que o trabalho floresceu como um autêntico exercício humano, um ato necessário para tejer e plasmar a vida social
su producción y reproducción. Así, mucho menos que una creación del capitalismo, que por supuesto forjó el trabajo asalariado como elemento vital, pero el trabajo antecede en muchos milenios el trabajo asalariado. ¿Por qué? Porque el trabajo es una creación genuinamente humana. Si el trabajo nace como ejercicio de una actividad vital, como en la magistral definición de Marx en sus manuscritos económico-filosóficos, trabajo es una actividad humana central, esencial para la reproducción social. Fue mucho más tarde, en el siglo XVIII, con el advenimiento del capitalismo, que se operó una transformación substantiva que acabó por metamorfosear y transfigurar la actividad vital, convirtiéndola en medio, el trabajo como un medio, una mercancía especial, la fuerza de trabajo, que se volvió esencial para la generación de la plusvalía y para la consiguiente apropiación privada del excedente del trabajo no pago. O sea, fue con el capitalismo que se introdujo aquilo que, novamente recuerdo, Marx denominó como segunda naturaleza. Se transfiguró y se metamorfoseó a actividad vital. Es decir, el trabajo dejó de tener su sentido originario, o sea, la creación de bienes socialmente útiles, y se convirtió en fuerza de trabajo cuyo imperativo es producir mercancías materiales o imateriales para así poner en marcha la rueda de la valorización del capital. O sea, en síntesis de esta primera anotación, que es muy importante, el trabajo entonces se transformó de actividad vital en trabajo asalariado. Sin embargo, antes de adentrarnos en las formas contemporáneas del trabajo asalariado hoy, es imperativo realizar de maneira sintética e concisa uma breve, mas importante digressão latino-americana. Aqui eu quero indicar uma mirada latino-americana que nós outros, por muitos anos, não a consideramos com a importância que é necessária. Si en nuestro continente el trabajo, desde la instauración del sistema colonial por parte de portugueses en Brasil y españoles en la América hispánica, fue mucho más sinónimo de esclavitud y servitud, o sea, con la montaje, con la instauración del sistema colonial, el trabajo se tornó como sinónimo de servidumbre o de esclavitud. Es necesario rescatar, especialmente en los días actuales, la excepcional experiencia vivida en el periodo en que la América Latina todavía no estaba colonizada por los europeos, y sí habitadas por los pueblos originarios, por los amerindios. O sea, en una nota, antes de la colonización europea, impuesta por el capitalismo mercantil, el trabajo que existía en América Latina se configuraba como una actividad vital, autónoma, comunal y verdaderamente autosostenible, levada a cabo por las comunidades indígenas, cujo tempo principal de vida se dedicava livremente a atender as necessidades vitales, a fruição, a produção de la vida
e a reprodução social. Ou seja, se o trabalho em la América pré-colonial estava principalmente destinada a satisfazer as necessidades materiais e espirituais das comunidades originárias que viveram em la nossa América Latina, com a invasão de los europeus, portugueses e espanhóis principalmente, ou Inglaterra em los Estados Unidos del Norte. Com a invasão a la nueva colônia, nossa sociedade se convertiu em um apêndice de la metrópole e o trabalho que se realizava acá em las comunidades originárias se metamorfoseou. De atividade vital, foi convertido a la servidumbre de los pueblos originários ou la esclavização de los afrodescendentes, de los africanos e africanas que foram, digamos assim, trazidos de la África para cá, América do Sul, especialmente Brasil, e muitos países da América Central, especialmente caribenha, etc., o que significou um profundo câmbio. Assim, o que antes representava elementos de uma atividade vital, ou seja, nós temos que recuperar a dimensão de atividade vital de nossos pueblos latino-americanos antes da colonização. A partir da colonização, pouco a pouco, formas degradantes de trabalho servil e de trabalho escravizado foram introduzidas, intensificando os níveis de explotação, expropriação e expoliação do trabalho, com o fim de enriquecer as emergentes burguesias forâneas ou estrangeiras. Através da articulação entre explotação, expoliação e expropriação em la acumulação primitiva del capital que se desenvolveu em el mundo colonial latino-americano, reemplazando entre nós, entre comillas, os valores de la mercancía e de la acumulação emergente, lo que se materializou mediante la masacre de los pueblos originários e la esclavização de los afrodescendentes, criando uma sociedade desigualmente dividida entre classes, entre propriedade e controle da riqueza. O trabalho como valor humano societal se convertiu, portanto, em um desvalor, instrumento básico e essencial para a expansão do sistema de metabolismo antissocial do capital. A ideia de metabolismo social do capital é de Marx del Capital, de sua obra magistral, foi linda e ricamente trabalhada por Steven Mesaros em lo magistral Basallá del Capital, e eu pude fazer uma pequena contribuição ao denominar o sistema de metabolismo social do capital como um sistema de metabolismo antissocial do capital. Alquimia que permitiu a criação da destrutividade capitalista. Ou seja, entre a atividade vital e sua produção de bens socialmente úteis, se interpôs uma segunda natureza, para recordar Marx, que hizo que a produção de valores socialmente úteis passara a estar subordinada e sujeita à produção generalizada de mercancias, com o fim de criar valores de câmbio
condición indispensable para la valorización del sistema de reprodução sociometabólica del capital. Ou seja, o que se passou? La ontologia singularmente humana del trabajo, repito, la ontologia singularmente humana del trabajo, para recordar uma linda e rica frase de Steven Mesaros, foi transfigurada. E foi precisamente este error, confundir os sentidos del trabajo, lo que conduziu a uma equivocada ou a uma equivocação teórica eurocêntrica presente em las teses acerca del fim del trabajo e el fim de la centralidad del trabajo. El trabajo no es uno, el trabajo es múltiplo. Por isso eu criei la metáfora, el péndulo del trabajo. Una cosa é el trabajo humano, cujo objetivo primordial é a produção e reprodução da vida humana. Outra coisa é o trabalho assalariado, criado por el capitalismo para reproduzir e valorizar o capital. Por isso, meu livro, um deles, se chama Los Sentidos del Trabajo, que são distintos. E a nova sociedade de la era del conhecimento mais recente, del mundo informacional digital, sobre a predominância da pós-modernidade, passou a conceber o trabalho como se fora uma criação do capitalismo, o que é um profundo erro. Foi necessário, se hizo necessário, que uma pandemia global ocorresse, a pandemia do coronavírus em fevereiro, março de 2020, para que este erro, o fim do trabalho, pudesse ser comprovado empiricamente. Com a pandemia global do coronavírus em 2020, e dada a necessidade de imponer os cierres em la produção, de lockdown, se pudo constatar em el mundo o que é claramente evidente em nosso sul global. Ou seja, sem trabalho humano, não há valorização do capital, pois a produção de plusvalia se estanca. A tecnologia, portanto, isto é muito importante. Eu tenho trabalhado muito esses temas em los meus artigos, em los meus livros, muitos, para minha sorte, publicados em muitas revistas, em América Latina, Argentina, México, tá certo? E tantos outros, como a própria Costa Rica e outros países, tá certo? Colômbia, além de Brasil, para não falar do continente europeu e outros. A tecnologia não cria mais plusvalor. A tecnologia somente lo amplia e intensifica muito o plusvalor. Ou seja, é um mito falso imaginar que a tecnologia pueda eliminar o trabalho vivo. Isto é uma impossibilidade absoluta. Pero a tecnologia, plasmada por relações moldadas, desenhadas pelo sistema de metabolismo antissocial do capital, pode reduzir muito o trabalho vivo, ampliar muito o trabalho morto, ou seja, a maquinaria informacional digital, e explotar ou superexplotar ilimitadamente os homens e mulheres que trabalham. E, ao mesmo tempo, descartar, desemplear um conjunto imenso de homens e mulheres, especialmente na periferia do sistema, em el sul global, América Latina, África,
Ásia, pero também em el centro capitalista del mundo. Basta mirar el trabalho imigrante que existe em praticamente todos os países da Europa, Estados Unidos, e que explotam ilimitadamente o trabalho, seja del negro, da África, seja del muçulmano, seja del trabalho do leste europeu, seja del chinês, del japonês, del coreano, del latino-americano. E o uso intensificado do trabalho digital, da inteligência artificial, generou a aparência do fim do trabalho. Pero nós outros sabemos, e isto é vital, que sem trabalho humano não há produção de vida humana e não há reprodução da humanidade. Portanto, se um dia o trabalho desaparecer, desaparecerá também a vida humana. E com isto entro em la segunda parte da minha apresentação. E hoje, o que se passa? Por que estamos vendo tantos e profundos cambios no mundo do trabalho? Eu diria que para compreender melhor esta realidade, primeiro, e sempre de modo um pouco breve, porque temos um tempo para a apresentação, para que possamos depois fazer uma discussão, para compreender melhor esta realidade, é necessário remontar-se brevemente aos anos 70, 1972, 73, quando estalou na profunda crise estrutural do capital. Atenção, nós outros não estamos vivendo uma crise cíclica do capitalismo. Em la minha opinião, isto é um profundo erro. Nós estamos vivenciando uma profunda crise estrutural do capital, que em los anos 70 levou a la reestruturação global de todo o sistema produtivo. O incremento técnico informativo digital, tecno-informacional digital. A maquinaria informacional digital encontrou, então, depois da crise de los anos 73, do ciclo passado, um espaço fértil para sua expansão. Um espaço fértil para sua expansão em função ou com o objetivo de aumentar a produtividade e tentar superar a crise estrutural do capital. Em uma era dominada por el neoliberalismo e a financiarização do capital a la escala global, adentramos no que o nosso sociólogo brasileiro, muito conhecido em América Latina, chamou de globalização, ou o meu querido amigo, que já morreu, os dois tristemente já morreram, o François Chenet, o francês, chamou de financiarização do capital. Ou seja, a partir dos anos 70, neoliberalismo, financiarização do capital, reestruturação produtiva, este movimento se produz ao mesmo tempo um profundo desemprego que aumentou enormemente, um desemprego estrutural que aumentou enormemente, generando uma força de trabalho, ou se quisermos recordar uma vez mais Marx, um exército sobrante de reserva, disponível para realizar qualquer trabalho sob qualquer condição, porque uma massa imensa de mulheres e de homens em todas as partes do mundo tornaram-se desempregados. E com a agudização desta crise em los anos 2008, 2009, as grandes corporações globais, devo dizer uma vez mais, bajo o comando financeiro
um parênteses, não é mais o capitalismo industrial que comanda o mundo. Quem comanda o mundo, quem tem hegemonia do mundo hoje é o capital financeiro, que é a fusão do capitalismo industrial com o capitalismo bancário, criando um Frankenstein que é o mais predador de todos, o mais destrutivo de todos, o mais brutal, que é o capital financeiro, que a partir de então intensificou suas ações de flexibilização do trabalho, um eufemismo utilizado para devastar e precarizar, todavia, mas a classe trabalhadora. Começamos a falar de subcontratação generalizada. Em português, chamamos de terceirização. Começamos a falar de trabalho crescentemente marcado por la informalidade, sem direitos. Começamos a falar em trabalho intermitente, hasta chegar ao trabalho em plataformas, ou trabalho, digamos, que hoje mais se expande no setor de serviços, porque os serviços foram praticamente quase tudo privatizado. Lo que no passado, no ciclo passado, era serviço público, se tornou serviço privatizado. Educação, saúde, previdência, escolas, luz, água, tudo se foi privatizado. E se esta tendência se ha produzido também no norte, ou seja, a flexibilização e a precarização do trabalho, sua intensidade, ou seja, a intensidade da precarização, da explotação, é ainda maior em el sul do mundo. De China a la Índia, eu visitei esses países para falar do mundo do trabalho. Eu tive que conhecer a América Latina, a América do Norte, a Europa, mas fundamentalmente tive que conhecer também a Ásia, as condições de vida em la China, em la Índia, em la África do Sul, onde os níveis de explotação do trabalho, onde os níveis de explotação do trabalho, ou como chamou o nosso brasileiro Rui Mauro Marini, superexplotação do trabalho, são todavia mais exacerbados. Se no centro do mundo capitalista a explotação do trabalho muito intensa, por exemplo, no trabalho imigrante, acá em nosso continente latino-americano, a superexplotação laboral é o traço constitutivo de nossa realidade desde a gênese do capitalismo, através da explotação do trabalho de los indígenas ou de los escravos negros. Portanto, a principal consequência desta tragédia que estamos vivendo hoje é o desmantelamento e a corrosão da legislação de proteção laboral, uma vez que as grandes empresas não querem mais pagar, cumprir a legislação protetora de trabalho. Foi neste contexto, atenção, que aqui entramos numa questão fundamental hoje, mundial, global, foi neste contexto que as plataformas digitais e a indústria 4.0 despegaram. Animadas em el trato com o mundo tecnológico informacional digital, desbancaram as corporações tradicionais e hoje se situam em la cumbre de las posiciones del capital, em el topo, combinando alta tecnologia digital, absorção ampliada de la força de trabalho
e condições de explotação ilimitadas, uma vez que em las plataformas digitais, as grandes plataformas não aceitam pagar, não aceitam, não acatam a legislação protetora do trabalho. Foi assim que nasceu o novo léxico empresarial para enmascarar e borrar o novo, entre comillas, o novo escenário social. Además de colaborador ou colaboradora, sócio ou sócia, e mais, además de la resiliência, la sinergia e outras adulterações do novo léxico del capital, las plataformas e as grandes corporações globais han dado novo impulso ao empreendedorismo, entre comillas. Personagem que sonha com a autonomia, pero que se enfrenta a diário com enfermidades, sem seguro-saúde, sem seguridade social, com baixos salários, falta completa e absoluta de direitos, não tem direitos os homens e mulheres que trabalham nas plataformas, rasgos que se acentuaram aún mais durante a pandemia e agora em la pós-pandemia. Foi por isso que eu escrevi um livro em 1920 e depois publicado mais ampliamente em 2022, chamado Capitalismo Pandêmico. Ou seja, a pandemia serviu para os capitais darem um salto de tipo Frankenstein. Qual seja, se proliferou o que nós outros denominamos como trabalho uberizado ou plataformizado, que eu creio que vocês chamam, no caso aí de seu país, mas não tenho certeza, de repartidores, né? Ou seja, las repartidores e repartidoras, sempre tendo em conta a desigual divisão sociossexual, étnica e racial do trabalho, uma vez que a classe trabalhadora tem corpo, tem gênero, tem raça, tem etnia, tem geração, etc. Ou seja, esta nova divisão sociossexual do trabalho, que además de caracterizar níveis diferenciados de explotação, todos vocês sabem que uma mulher branca tem menos salário que um homem branco. Um homem preto ou negro tem salário menor do que um homem branco. Uma mulher negra ou preta tem um salário menor de uma mulher branca. Uma mulher imigrante ou indígena tem um salário também menor e precárias condições quando comparada a uma mulher branca. Ou seja, criou-se, né, uma verdadeira cenário de explotação, onde a chamada condição de autônomo, portanto, é absolutamente falsa. Não há autonomia de los repartidores ou del trabalho urbanizado. Poucas perguntas bastam. Já publiquei vários textos sobre isso. Quem define a admissão? As plataformas. Quem determina a atividade, o preço e o tempo das entregas, por exemplo, ou do transporte de pessoas? As plataformas. Quem pressiona mediante incentivos para que se amplie o tempo de trabalho para 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 horas por dia? Nas plataformas. Quem pode bloquear e despedir sumariamente sem nenhuma explicação? Tá certo? As plataformas. Ou seja, desde logo, não são trabalhadores e trabalhadoras autônomos ou autônomas. Esta condição se desvanece, revelando-se a realidade da subordinação
y del trabajo asalariado, ahora obliterado, mascarado con la apariencia falsa de autonomía. Las plataformas dirán, pero son los repartidores y repartidoras los que vienen libremente a ingresar sin ellas. Es cierto, pero sería bueno añadir que esta es la única alternativa más inmediata que existe hoy en día contra el desempleo. Cualquier hombre o mujer desempleada hoy, la única alternativa de conseguir empleo, que no es empleo, es registrarse en una plataforma digital sin ningún derecho. Aquí radica, aquí se encontra la base del regodeo de las plataformas. Solo puede desarrollarse allá o allí donde hay un grande excedente de fuerza de trabajo que carece de un mínimo para sobrevivir. Es por eso que la Uber Eats, Amazon Mechanical Turkey, Lyft 99, Glovo, Deliveroo, Rappi, iFood, la lista é imensa e cada país tem uma de ellas ou outras. É por isso que elas começaram pelo sul global, onde as condições de explotação são mais intensas. E em el norte do mundo, ingressaram naqueles países aberta e acentuadamente neoliberais, como Estados Unidos e Argentina. Uber, Lyft, Glovo, Deliveroo, a lista é imensa. Airbnb, a lista é imensa. Workana. Ou seja, é neste contexto que nasceu esta nova condição de trabalho. E há outro ponto importante. Além das plataformas, Uber, Amazon, Airbnb, Glovo 99, Deliveroo, Lyft, nasceu também em la virada da década 2010-2011, a indústria 4.0. Qual é essa? E esta é a outra ponta. De um lado, as plataformas digitais, sem direitos. De outro lado, a expansão desde o centro para a escala global da indústria 4.0, cujo objetivo não é outro senão intensificar o processo informacional digital em el mundo de la produção para assim avançar a robotização a lo largo de las cadenas globais de produção del valor. Su enfoque principal de la indústria 4.0 se encontra en la expansão contínua e permanente de la maquinaria informacional digital algorítmica. Repito, a principal enfoque da indústria 4.0, seu principal objetivo é a expansão contínua e permanente de la maquinaria informacional digital e algorítmica, de maneira que a internet de las coisas, em inglês Internet of Things, IoT, e a inteligência artificial puedan controlar mais intensamente o tempo de produção, possam substituir trabalho vivo através da ampliação do trabalho morto. A máquina hoje não é a máquina do vapor do século XVIII e XIX. A máquina hoje, nós outros não la vemos. São os algoritmos, são as inteligências artificiais que nós outros não conseguimos mirar um algoritmo e ele controla as nossas vidas. E este artefato ideológico, este artefato digital informacional
a internet das coisas, a inteligência artificial, passaram a controlar mais intensamente o tempo de produção, reduzindo o trabalho vivo em todos os espaços onde isto for possível. Desta maneira, isto é muito importante. São as duas pontas do mesmo processo destrutivo em relação ao trabalho. Por um lado, o capitalismo de plataforma que contrata trabalhadores e trabalhadoras como na época da Revolução Industrial, sem direitos. E, de outro lado, a indústria 4.0 desemprega porque busca a automatização e a robotização do processo produtivo. O que significa a consolidação de uma nova era mais profunda de automatização em las indústrias, em las agroindústrias, em las empresas de serviços, com os dispositivos informais, digitais e algoritmos, ampliando o controle e comando da força de trabalho laboral, cujo exemplo mais recente é o chat GPT-4, que todos vocês sabem, que pode fazer tudo. Pode substituir periodistas, professores, atores, atrizes, roteiristas, como nós vimos na huelga de mais de 6 meses em la Califórnia, por exemplo, porque para fazer uma película de cinema hoje não é preciso mais a figura do ator ou da atriz. É possível fazer por inteligência artificial. E sua expansão da indústria 4.0 à escala planetária, assim como a ampliação do trabalho uberizado em plataformas digitais ou digitais, com enorme potencial de expansão para diversas atividades de serviços privatizados, motoristas, entregadores, professores, professoras, advogados, advogadas, trabalho del care, trabalho de los cuidados, que é amplamente feminino, trabalhos domésticos. Hoje é possível contratar por uma plataforma praticamente qualquer tipo de atividade, o que significa que esta trabalhadora ou este trabalhador que estamos contratando não tem nenhum direito do trabalho. A indústria 4.0, portanto, tem como propósito principal uma maior liofilização, uma maior redução, ampliar o processo de liam production de los espaços produtivos. E as plataformas, no outro polo, por um lado, a indústria 4.0, com a liofilização, a redução, a liam production intensificada. Por outra parte, as plataformas, com o trabalho uberizado, como eu prefiro caracterizar, porque a Uber foi a primeira que se tornou mais conhecida, as plataformas se convertem cada vez mais em uma fuente receptora da população trabalhadora desempregada por a indústria 4.0, que passa, em lo melhor de los casos, a ser absorvida por as grandes plataformas digitais, sempre à margem da legislação social. Portanto, sim, isto é muito importante deixar muito claro, sem nenhum direito, sem nenhum direito. Ou seja, sem outra oportunidade de encontrar trabalho imediato, os trabalhadores e as trabalhadoras desempregados, hoje, que fazem? Buscam emprego, entre virguletas, em Uber, Uber Eats, 99, Cabify,
Rappi, iFood, Amazon Mechanical Turk, Airbnb, tentando escapar do desemprego. Convertem-se em, digamos assim, novos proletariados que estão vivenciando novos laboratórios de experimentação do trabalho, de la qual o trabalho uberizado é o mais importante, que generou uma aparente paradoxa. O capitalismo de plataforma se parece com a protoforma do capitalismo, com a forma primeira do capitalismo do século XVIII, com os níveis brutais de explotação de aquela época, com o trabalho das mulheres, de los niños e também de los hombres sem nenhum direito. Por exemplo, uma palavra de los nossos dias, crowdsourcing, dita com uma palavra bela. Crowdsourcing, o trabalho de las multidões, de grupos. Hoy es el outsourcing del siglo XIX. Que era o outsourcing no siglo XIX, de que habla, por exemplo, Marx e Engels? O outsourcing é o trabalho de terceirização fora do espaço da empresa, sem nenhum direito. Ou seja, o século XXI, com alta tecnologia plasmada para o comando do capital, recupera níveis de explotação típicos do século XVIII. Portanto, para tentar uma finalização, em este complexo movimento do capital, em la qual a indústria 4.0 e o trabalho uberizado se articulam, se retroalimentam e se complementam, estamos ingressando em um cenário que terá consequências devastadoras para o mundo ou para o conjunto da classe trabalhadora em las próximas décadas. Uma vez que estamos ingressando, como eu venho teorizando, depois vou indicar para vocês um artigo meu que vai sair agora nos próximos dias em um livro publicado em México, porque estamos ingressando em uma nova era de desantropomorfização do trabalho. E termino com isto, porque para mim este é o mais brutal. Además del aumento exponencial do desemprego estrutural, como resultado final da redução quantitativa do trabalho vivo, também estamos presenciando uma maior subsunção real do trabalho ao capital, para recordar uma vez mais Marx. Agora, entretanto, com os algoritmos e a inteligência artificial que se expandem em la era da cyberindústria. Ou seja, os estranhamentos e as alienações se aprofundam muito em intensidade. Agora, subordinados que estamos nós outros com a nossa subjetividade a uma nova máquina informacional digital, a la inteligência artificial e a los algoritmos que nós não lo conhecemos, não lo controlamos e não sabemos como enfrentá-lo. Ou seja, temos, então, em el presente, um universo aún mais coisificado, aún mais fetichizado e digitalizado, diferente da materialidade presente em la maquinaria do século XVIII e XIX. Se formos novamente recordar Marx, diríamos que o trabalho agora se torna ainda mais um apêndice autômata de uma nova máquina digital que se parece neutral, mas em realidade é controlada, programada pela autocracia do capital. Por conta disso, eu estou trabalhando com 3 teses que
dei algumas pistas agora ao final, ou seja, durante a pandemia, as plataformas desenvolveram vários laboratórios de experimentação do trabalho, trabalho uberizado, home office, teletrabalho. 2, o capitalismo de plataforma se parece com a protoforma do capitalismo da época da população primitiva. E, por fim, estamos ingressando em uma nova era de deantropomorfização do trabalho, de que falava Lukács em sua ontologia do ser social, ou seja, em uma era profunda de desumanização e de perda de comando do processo de trabalho na produção. Pero, finalmente, é importante dizer, e aí uma nota final, verdadeiramente final, minuto mais. Este novo proletariado da era digital, ao tempo que experimenta altos níveis de explotação, expropriação e expoliação, vem intensificando globalmente suas novas revoltas, rebeliões, descontentos, manifestações e huelgas, como, por exemplo, os trabalhadores de aplicativo da Uber e de los trabalhadores uberizados em Brasil, tá certo? O chamado break dos apps, como as tantas huelgas de trabalhadores em plataformas em la Europa, em la Ásia, inclusive em la China, com manifestações, em la América Latina, para não falar das huelgas recentes do proletariado metalúrgico nos Estados Unidos, das manifestações de la revolta das maiores huelgas do mundo em la Índia, muitas em los últimos anos, de muitos milhões, centenas de milhões de obreiros e obreiras, sinalizando que o sistema de metabolismo social do capital é profundamente destrutivo, pero nós outros estamos adentrando em uma nova era de lutas sociais, uma vez que uma nova morfologia do trabalho, para usar um conceito que eu criei, genera também uma nova morfologia das lutas sociais. Eu queria terminar dizendo, isto é tema para uma outra conferência, que adentramos em uma nova era de muitas lutas sociais em escalas globais, que temos que acompanhar, investigar, pesquisar para melhor compreender. Espero que tenha conseguido, professora Nancy, apresentar um pouco um cenário difícil, trágico, complexo, mas, ao mesmo tempo, que nos obriga a refletir sobre que mundo queremos. Tá certo? E isto que eu tentei fazer aqui. Muitas graças. Sí, claro. Muchas gracias, profesor Antunes. Es muy interesante porque realmente nos logra dar un panorama general, global, interrelacionado, que a veces cuesta mucho, ¿verdad? Porque son muchas las situaciones que se están dando. Hay unas que remiten al plano macroeconómico general, pero a veces también tendemos a realizar análisis muy localizados de procesos sociales que se están dando en cada país, y entonces nos cuesta establecer esas conexiones que son necesarias, ¿verdad? Si estamos hablando justamente de un mundo que está globalizado, interconectado, y conectado también por todo lo que nos has estado hablando, que tiene que ver con el desarrollo de las tecnologías. Y esas tecnologías y este conocimiento que cada vez es mayor, ¿verdad? A favor de quienes está, a quienes está favoreciendo, y cómo está generándose todo este proceso de cambio en lo que son las relaciones de trabajo, pero que profundamente dominadas, ¿verdad? Por ciertas élites, por el capital financiero, como decía usted, que es un elemento fundamental, ¿verdad? Es un cambio central y de carácter estructural que se evidencia en
justamente en la crisis del 2008, cuando impacta, ¿verdad?, al mundo esta crisis con un carácter distinto. Entonces, sí, definitivo tenemos un panorama muy complejo. Y bueno, estamos revisando también en este momento si hay alguna pregunta, etcétera. Y hasta el momento, pues no, lo que tenemos es un comentario de una persona, pero de una persona que más bien se ubica más desde un enfoque, digamos, por llamarlo de alguna manera, neoliberal, en el sentido de que llama la atención al decir que más bien si el trabajo es digno y voluntario, ¿verdad? Porque se genera una sana competencia dentro de la pluralidad de los sectores productivos internacionales de las naciones capitalistas objetivistas. Y entonces critica, más bien dice, no de corrientes comunistas, del colectivismo, ¿verdad? Es decir, o sea, se está poniendo justamente en el extremo del cual usted parte de analizar, bueno, lo que implica este capitalismo, ¿verdad? Y además, cómo el sistema capitalista está también utilizando de forma, pues yo diría que con muchas capacidades y muchas posibilidades, porque también se centra en discursos que tienen que ver, por ejemplo, con que usted también nos mencionaba, que es, por ejemplo, la capacidad del emprendedurismo, de ser emprendedores, ¿verdad? Entonces, no sé, es un trabajador informal que más bien no tiene y no cuenta con lo que son las garantías sociales, ¿verdad? Y a ese trabajador, trabajadora, ahora se le llama emprendedora, ¿verdad? Pero se le deja sola, se le deja sola en el sistema. Entonces, donde por ser un trabajo también voluntario, que se piensa que no está plegado usted a un supuesto empresario, ¿verdad? Al cual usted responde y trabaja de forma específica, como pasaba y pasa en las fábricas, donde es clara esa relación, ¿verdad? Entre la persona trabajadora y el empresario, el dueño de la empresa, los medios de producción, etcétera, pues entonces se vuelve una nebulosa, ¿verdad? Y que yo creo que ahí tenemos un problema, ¿verdad? De cuánto asumen también las personas emprendedoras esos discursos y se los creen y se genera también entonces una autoexplotación, ¿verdad? Porque no se tiene conciencia de la situación justamente que estamos viviendo a nivel global y general. Entonces, bueno, a mí me gustaría como que retomar y puntualizara, aprovechando este espacio y que no hay ninguna pregunta, que puntualizara algunos aspectos que tienen que ver con estos que yo le llamo autoengaños, ¿verdad? Porque están incidiendo mucho en la realidad, ¿verdad? Esta idea justamente el trabajo Uber, de estar en Uber Eats o sentirse parte de un sistema en donde no cuento con un horario de trabajo, pero cuántas horas trabajo también, ¿verdad? Claro, é muito importante isto, Nancy, porque as nossas investigações, né, nós outros estamos fazendo investigações, essas são as mais recentes, né? São investigações com não só de Brasil, como de outras realidades da América Latina e especialmente também da Europa, né? É muito importante entender esta nova trampa, tá certo? Com o encanto da condição de empreendedor, né? Da condição de empreendedorismo. Veja, numa sociedade onde o desemprego é imenso,
e não há a possibilidade de incluir esta força de trabalho em condições de alguma dignidade, o empreendedorismo é uma mistificação. As nossas investigações em Brasil mostram que de cada 100 empreendedores, poucos são bem-sucedidos. A maioria perde o pouco de recursos que tem. É natural que um indivíduo ou um empresário, um proprietário neoliberal, vai dizer que isto é positivo. Sabe o que mostra nas nossas pesquisas, nas nossas investigações, Nancy, que em início os trabalhadores e trabalhadoras têm uma sensação positiva. Mira, se eu estou 1, 2, 3 anos desempregado, e se eu me conecto com uma plataforma em 40 minutos, a sensação é de felicidade. Pero ao me conectar com a plataforma, eu tenho que alquilar ou comprar um coche, alquilar ou comprar uma motocicleta, alquilar ou comprar uma bicicleta, alquilar ou comprar um celular, a internet, a bag. Tudo isto, o capitalismo de plataforma, não é mais custeado por ele proprietário burguês, pero por la classe trabalhadora. Se eu me conecto com a plataforma, eu vou tentar trabalhar no máximo 8, 10, 12, 14, 16 horas para poder pagar a compra do coche ou a compra da moto ou da bicicleta ou do instrumental de trabalho. Ou seja, a situação é terrível. E não é por acaso, não é, que em los países do sul do mundo que essas plataformas investem mais, porque a precarização, a burla da legislação protetora do trabalho é melhor. E compreendo que um pensador neoliberal faça apologia do neoliberalismo, né? É uma mistificação, mas é assim. Se não houver a mistificação, não haveria explotação. Pero é muito importante, as minhas investigações são muitos anos trabalhando com trabalho de serviços, e especialmente os serviços digitais, né? A percepção de que quando um trabalhador jovem sofre um acidente e tem, por exemplo, a quebra de um braço, de uma perna, o que acontece? Ele se queda 1 mês, 2, 3 meses sem nada. Não tem direito, não tem salário, não tem nada para subsidiar. Houve 10 dias em Brasil um acidente que é até possível que vocês tenham visto, de um jovem burguês rico com uma Porsche que voa, e estava andando em uma avenida do centro de São Paulo a 150 por hora, atropelou, bateu, né? Chocou com um taxista, com um motorista de Uber que morreu. O motorista de Uber não lhe sobrou para sua família e seus nem o coche, porque foi destroçado. E o jovem rico da alta burguesia, com seu Porsche, está livre, não está ainda em la cárcel. Esta é uma tragédia. O mundo liberal é muito bom para o empresário del Porsche. É uma tragédia para o pobre trabalhador que imaginava, porque veja, se eu, que tenho direito, sofro um acidente, eu tenho o direito do meu salário, receber salário, ter assistência médica e retornar. Pero o mundo do trabalho hoje, das plataformas, não há direito do trabalho. Mas atenção, isto vale para o colega que fez o comentário. Hoje acaba de ser aprovado em el Parlamento Europeu a diretiva da União Europeia que diz: as plataformas não têm trabalho autônomo, as plataformas têm que aceitar que seus homens e suas mulheres que trabalham são empregados.
e empregadas. Isto está hoje aprovado pelo Parlamento Europeu. Há um mês, a diretiva da União Europeia disse, a União Europeia, em sua diretiva, disse: é preciso reconhecer a presunção de assalariamento de los trabalhadores, de las trabalhadoras, e não de la autonomia. Ou seja, por quê, Nancy? Porque nos países europeus há mais força sindical. A Alemanha tem sindicatos fortes. A França ainda tem, com todas as limitações, sindicatos fortes. E mais, estes países têm uma legislação do trabalho que é resultado de muitas lutas. Por exemplo, hasta a Inglaterra, que é um país profundamente neoliberal, os trabalhadores de aplicativos são considerados workers, não são autônomos. Também não têm todos os direitos de los trabalhadores, mas são workers, são trabalhadores. Por que acá são empreendedores de si mesmo? São uma espécie de burgueses de si próprio, como eu disse em meu livro, O Privilégio de la Servidumbre, burgueses de si próprio e proletários de si mesmo. E isto se desvanece, compreende? Isso desaparece quando percebem a realidade. Em São Paulo morre mais de um jovem de moto por dia que trabalha nas plataformas. E que se passa se esse jovem tem 2, 3, 4 hijas? Que se queda com as hijas e com sua mulher e com sua família? Nada, nada, não tem nada, não é possível. E se uma pessoa não consegue compreender isto, ou é porque ganha muita plata, ou está muito iludido de uma ou outra. É difícil ser diferente. Eu respeito a capacidade de cada um pensar como quer. Eu estou fazendo aqui uma investigação. É muito fácil para mim, seria muito fácil para mim dizer, não, cada um como queira, pero eu tenho os meus direitos, eu tenho a minha segurança, eu tenho a minha estabilidade, eu tenho. E aquele que não tem? A questão crucial que devemos perguntar para nós outros é que país nós outros queremos para nossos filhos e nossos netos. Um país da predação do trabalho ou um país da dignidade do trabalho? Os ingleses diriam, that is the question. Esta é a questão. E nós temos que enfrentar. E eu sou um sociólogo público. Eu estudo há 50 anos classe trabalhadora. Eu comecei trabalhando, estudando a classe trabalhadora em 1974. São 50 anos. É preciso ter, digamos assim, clareza de que para compreender esses fenômenos, eu não estou dizendo aqui o que uma ideia que eu penso. Eu estou trazendo para cá o resultado de muitas décadas de investigação e mostrando que se em Brasil não há legislação protetora do trabalho para os trabalhadores de aplicativos, em la Europa há. Para mim, Europa não é o modelo do mundo, nem mesmo do futuro, mas estou fazendo um paralelo, uma comparação. Isso é vital para nós outros. Sí, bueno, un comentario antes de hacer de una pregunta que nos ha llegado, de expresársela, pero pienso que esto es vital, ¿verdad? Porque hay un fuerte discurso neoliberal y hay en este momento personas que gobiernan países latinoamericanos, ¿verdad? Para dar el ejemplo más fuerte, a Milei en Argentina, ¿verdad? Con discursos de estos tipos, ¿verdad? De una exacerbación de este enfoque neoliberal y ¿verdad? Que ha calado mucho, y yo creo que cala mucho también en la población joven, ¿verdad? Que no observa justamente las consecuencias, incluso las consecuencias presentes y futuras, y las futuras para ellos y ellas, de las implicaciones que está teniendo ya de por sí el tipo de empleo justamente a los que están teniendo acceso. O, por ejemplo, como usted mismo decía, hay un problema grave de desempleo en América Latina, en la mayoría de los países centroamericanos. Estamos viviendo
con distinta dimensión esta situación. Y las plataformas entonces se crean como la opción para incluso distintos sectores con distintas características, ¿verdad? Porque hay quienes entonces ingresan a una plataforma como es un call center o ahí porque tienen esas capacidades de capacitación que han logrado obtener a partir de su educación, y hay otros que no. Incluso los que menos pueden accesar a ese tipo de trabajo, que podrían tener mejores condiciones laborales, pues son las personas que menos tienen, con menos nivel educativo, y son las que tienen que invertir más, como dice usted, con respecto a más bien tener que comprar los medios de producción para trabajar, el carro, el celular, etcétera, ¿verdad? Y exponiendo su vida, su cuerpo, ¿verdad? Sin ningún resguardo. Y a esto, realmente esta parte que usted señala de las capacidades de respuesta, es muy interesante porque, bueno, sí se han estado, en algún momento se pensaba que no iba a existir la capacidad de organizar o organizarse estos trabajadores y trabajadoras por estar pues un poco desconectados entre sí, pero resulta que no, que se han generado incluso también sindicatos y han estado estableciendo también sus demandas. Y lo interesante es que un movimiento global podría afectar de forma estructural a una empresa global, ¿verdad? Como es Amazon, la pueden llegar a paralizar realmente y por lo tanto dar un golpe de carácter estratégico. Bueno, eso a nivel de comentario. Y hay aquí una pregunta de Ejido Berrachi, se llama. Gracias por la presentación, doctor Antunes. Tengo una pregunta y un comentario. Usted señala el papel de grandes empresas globales. La pregunta al respecto, ¿cómo explica usted la función laboral de las pequeñas microempresas en la lógica del capitalismo contemporáneo? Tu pode No, só repetir, Nancy, como explicam, como explicam, se sumiu um pouquinho o som, como explicam... okay. ¿Cómo explica usted la función laboral de las pequeñas microempresas, microempresas en la lógica del capitalismo contemporáneo? Perfeito. No que la mayoría del trabajo hoy se realiza en estas, ¿verdad? Parte también de lo que ha estado comentando. Perfeito. Eu posso comentar um pouquinho? Hay otra pregunta. Dice, muchas gracias, doctor Antunes, por su brillante conferencia. Me gustaría que pudiera referirse al lugar que ha tenido en este proceso de reconfiguración del trabajo las políticas sindicales o las políticas de desmantelamiento del movimiento sindical. También mirándolo en perspectiva histórica para entender los nuevos movimientos huelguísticos en esta nueva morfología de las luchas sociales. Esta es de una pregunta de Ariane Grau. Perfeito. Eu vou fazer um primeiro comentário mais geral com relação à tua consideração, depois as duas perguntas são todas muito interessantes. A primeira questão que eu penso mais geral, que tu diz de la vitória de Milei na Argentina, indigente é indigente, certo? Você pode dizer assim em espanhol? Estou sendo muito claro. É uma figura que não passaria numa prova de sanidade, porque é devastador
Milei se disse um libertário. Eu não vou repetir a palavra que ele disse em sua posse, mas você se lembra. Disse, eu sou um libertário e usou a frase. O que se passa? Nós outros, Nancy, estamos vivendo, para recordar Weber, eu não sou weberiano, na era de desencanto do mundo. No período das grandes mudanças, agora estamos em um período de contramudanças. Por exemplo, se estivéssemos falando aqui em 2008, 9, 10, 11, 12, estaríamos falando em la era de las rebeliones. Occupy Wall Street, ni na Espanha, ni trabalha nem estudia, rebeliones em la Inglaterra, com a revolta de las periferias de Tottenham e outras partes da Inglaterra, a revolução em los países árabes, que começou em la Tunísia, esparramou-se para Egito e outras partes. Aquela era, Nancy, de las rebeliones, não se convertiu em uma era de revoluções, mas em uma era de contra-revoluções. Um sociólogo brasileiro muito conhecido também na América Latina, Florestan Fernandes, falava em contra-revolução preventiva. Houve uma retomada muito forte da direita e da extrema direita, inclusive por la incapacidade das esquerdas. Isso é muito importante, né? Por la incapacidade. Então, o que se passou? Trump é vitorioso em 2016 nos Estados Unidos. Trump, que é um neofascista, o Brexit, a saída da Inglaterra e de parte do Reino Unido da Europa foi tratada pela direita em la Inglaterra com uma vitória. Agora estão numa crise profunda, porque estão aislados da União Europeia e numa crise muito profunda. Nós estamos ainda vivendo, para não falar de Orbán na Hungria, de Salvini na Itália e agora a primeira-ministra italiana, para não falar da vitória da extrema-direita, vitória num crescimento em Suécia, em Espanha, em Portugal. Tá certo? Nós estamos vivendo um período que eu disse aqui de desencanto do mundo, onde a direita intenta radicalizar-se pela via fascista, como fizeram Mussolini e Hitler. Vocês conhecem os discursos de Hitler em Alemanha. Parecia um louco berrando para tentar provocar o sentimento de perda de humanidade. Isso temos que entender. Pero o genial da história é que a história não é eterna. A história cambia. Lembra dessa música que é tão lindamente cantada por Mercedes Sosa? Cambia, tudo cambia. O mundo cambia. Nós estamos vivendo um momento muito difícil. Elon Musk, junto com Milei, são as figuras mais degradantes deste tempo. E não é por acaso que são muito amigos. Claro, é a amizade da indigência. Você pode dizer assim? A amistad da indigência. Por quê? Porque para eles a devastação é enriquecimento de eles. Así es. Elon Musk hoje é uma das maiores fortunas do mundo. E hoje, este senhor que aplica em coches, em internet, em redes, etc., tem um investimento para acumular em el espaço. Você pode imaginar, Nancy, a Terra, o nosso mundo está destroçado. Então é hora de ganhar plata, para falar claramente, e com o espaço. É evidente que isso não pode ter vida longa. Nunca se esqueçam, o sistema feudal parecia intocável. A nobreza tinha riqueza, seus castelos eram cercados por fortalezas, tinham milícias próprias, forças militares, e tinham um Estado absolutista que lhe garantizava. E caiu por uma revolução que lutava por igualdade, liberdade e fraternidade. Eu estou falando de uma revolução burguesa, a grande revolução francesa. Caiu. Nenhum senhor feudal imaginava que seu castelo ia desaparecer.
desmanchar pelos aires. Não imaginava. E assim foi. Porque a história é assim mesmo. Ou podemos falar da Revolução Russa. O governo russo era uma ditadura autocrática muito forte e foi derrotado. O que se passou com a Revolução Russa? Uma tragédia é outra história. Mas eu estou dizendo que não há a tese de Margaret Thatcher de que o capitalismo é o fim da história, que é um empobrecimento de uma concepção hegeliana, porque Hegel era muito mais inteligente do que eles, né? É evidente que não compreende a história. E é claro que essa devastação neoliberal vai generar há duas alternativas. Ou generar muitas lutas sociais globais, ou nós outros não teremos mais aire para respirar, água para beber e alimentos para sobreviver. Você sabe, todos sabemos, que a temperatura, né, Sí, aquecimento, como se diz aquecimento global? Como se calentamiento. acalentamento global faz com que não estamos mais suportando temperaturas. A hora aqui em Brasília, nós estamos entrando prestes a chegarmos em breve no inverno e hoje está 30 graus em São Paulo. Né? O Brasil teve, há poucos meses, inundação no Rio Grande do Sul, o sul do país, e seca do mundo dos mais grandes rios do mundo, no Rio Amazonas. Imagina, este é o mundo desta ordem, que é destrutiva. Então, se imaginar que não vamos ter respostas a essa devastação neoliberal é acreditar no conto, você pode dizer assim, no conto das carochinhas. Pode dizer, Mm. conto de fadas, né? Em histórias. Agora, é evidente que nunca estivemos tão perto do fim da humanidade. Eu repito, nunca estivemos tão perto do fim da humanidade. Por acalentamento global e por guerras, porque o mundo hoje está à beira de um colapso bélico. Né? A guerra, a invasão de Israel à Palestina, se Israel confronta com Irã, o Oriente Médio entra em colapso. Se o Oriente Médio entra em colapso, o mundo europeu entra em colapso, e inclui a China e a Índia. Mira, são dimensões da tragédia deste mundo destrutivo do sistema de metabolismo social do capital. Isso para mim é muito importante. Um sociólogo crítico tem que compreender essa dimensão e tentar compreender a tragédia do mundo. Se eu estiver, Nancy, desempregado, se tivesse 30 anos menos em la pandemia, que eu iria fazer? Me conectar com uma plataforma, claro, para sobreviver e trabalhar como louco. Né? Muito bem. Pero é isto que queremos para os nossos filhos e netos? Não, não existe. Ponto 2. Como explicar a funcionalidade laboral das pequenas microempresas? É muito importante este ponto, porque as grandes empresas, comandadas por, eu expliquei isso, por la indústria 4.0, vivem um processo de liofilização. Liofilização é um termo da química que eu uso livremente a partir do uso que meu amigo Juan José Castillo, viejo sociólogo do trabalho espanhol, que usou por la primeira vez. Eu não é uma criação minha, é de Juan José Castillo. Que é liofilização? É você eliminar as substâncias vivas, como, por exemplo, em leite em pó. Você pode dizer assim, leite em pó? Leite em pó. Que é leite? Você faz um processo de rescaldamento de leite e vira pó. A empresa liofilizada é a empresa sem trabalho vivo, ou seja, com o mínimo possível de trabalhadores e trabalhadoras, porque tudo é máquina. E a pequena empresa acaba sendo polo de recepção desta força de trabalho que não tem mais emprego em las grandes empresas.
Então, ela tem um papel muito importante. Primeiro, porque ela significa uma sobrevida, mas ela dificilmente tem vida longa, porque ela depende das oscilações do mercado. Então, não é uma equação resolutiva. Uma equação resolutiva é mais profunda. O mesmo vale para a política sindical. Você se recorda que Hayek, em meios do século passado, dizia que os sindicatos são o caminho da servidumbre. Esta era a sua tese. Ou seja, o sindicato é o caminho da servidumbre que não interessa ao capitalismo. Ou seja, para Hayek, que é o principal teórico neoliberal, junto com Friedman, os sindicatos não interessam à burguesia. Por quê? Porque a burguesia depende da predação, da explotação, da expropriação ilimitada. E os sindicatos, em princípio, fazem uma espécie de barreira de defesa. Mira, é claro que desde a vitória de Margaret Thatcher na Inglaterra, há uma política de desmonte dos sindicatos. Mas o que está ocorrendo na Inglaterra nos últimos anos? Eu todo ano vou à Inglaterra. Meus livros foram publicados, alguns deles na Inglaterra. Eu trabalhei na Universidade de Sussex durante um ano, entre 97 e 98. O que se passa hoje com a Inglaterra? Você poderia ter, digamos assim, muitos sindicatos de um abanico de funcionários públicos, professores, médicos, da saúde, tá certo? De trabalhadores da água, da luz, da eletricidade, muitos. O neoliberalismo arrebentou com eles. O que fizeram nos últimos anos? Se fundiram num grande sindicato de muitos outros, porque se reduziram, mas fizeram um sindicato. E há um ressurgimento sindical importante na Inglaterra hoje. Eu estive em um congresso em el ano passado, em Londres, que foi muito lindo. Um dos dias do congresso, o metrô Subit, né? Como vocês dizem, metrô, você pode dizer, a metropolitana, o metrô, o Subit. Como se diz, Nancy, o metrô, o sistema de transporte. Sí, lo conocemos como metro, que es subterráneo, sí. E subterrâneo, isso era uma huelga. E nós outros nos quedamos contentes de ir ao Congresso caminhando, porque apoiávamos a huelga. Então, mira, há duas coisas. Uma política agressiva neoliberal contra os sindicatos, o que Milei está fazendo. Pero hoje, ayer, houve uma manifestação contra a educação pública com milhares em la rua. Nós vamos ter um processo na Argentina que Milei tenderá a perder seu apoio em los trabalhadores pobres que se deixaram levar por a ideia de que tudo ia cambiar. Por quê? Porque Milei só pensa em los ricos, só age para os ricos. Este é o sentido neoliberal. O ideário neoliberal mais puro é desprovido de humanidade, é desprovido de qualquer dimensão humana e social. Então, este é o desafio que estamos vivendo. Mas é muito importante, se eu tenho razão, que nós estamos vivendo um período de desencanto do mundo. As esquerdas... Há um livro muito lindo de Ernest Bloch, que o título diz assim, El princípio da esperança. A esquerda perdeu mundialmente, isto não é eterno, mas isto é atual e pode cambiar. Perdeu o princípio de trazer a esperança que nós outros conseguíamos ter 30 anos atrás. Pero isto vai volver. Claro que depende da capacidade dos movimentos sociais, dos sindicatos, das lutas. Tá certo? Último ponto. Este novo proletariado de serviços, em particular os trabalhadores e trabalhadoras em plataformas, são profundamente heterogêneos.
Eu já fiz uma investigação, uma encuesta, com um engenheiro industrial, químico. Eu já fiz uma, que agora é motorista de coche. Eu já fiz uma entrevista com um veterinário, você pode dizer médico veterinário, que cuida de animais, cães. Sabe que esse é médico veterinário, que cuida de animais, que estava sem emprego. Eu já pesquisei ex-metalúrgicos, ex-obreiros, ou seja, é um conjunto muito heterogêneo. E não é de um dia para a noite que nasce uma organização em uma categoria que é muito nova. A Amazon é de medianos de los anos 90, pero ganhou força nos últimos 10 anos. A Uber é de 2009 e 2010, são muito recentes. E tem todo o encanto e o admirável trabalho das plataformas, que é um inferno. Pero mira, não é simples. Em este livro aqui, que nós publicamos recentemente, chama-se Icebergs à Deriva, o trabalho nas plataformas digitais que eu organizei. Um dos nossos investigadores se conectou com uma plataforma, intentou duas. Numa plataforma levou 4 dias para ser conectado. Em la outra plataforma foi aceito em 40 minutos. Ou seja, em 40 minutos se tornou um empregado sem direitos. Mas mira, para quem está desempregado, em 40 minutos conseguir um trabalho, só que eu tive que comprar um coche, tenho que pagá-lo, então tenho que trabalhar. Eu não vou perguntar para a plataforma que direitos que eu tenho. Eu quero começar a trabalhar para pagar o que tenho que pagar. Esta é a complexidade do mundo hoje. Pero uma nova morfologia do trabalho sinaliza que, se os sindicatos, concluyo, se os sindicatos se mostrarem, como você pode dizer em espanhol, envejecidos, viejos, é preciso criar instrumentos, sindicatos novos, movimentos sociais novos. Por exemplo, não pode ter um sindicato de telemarketing que a direção seja de homens, quando 90% do telemarketing, ou 70%, 80%, já foi 90%, são mulheres. Entende? Então, a dimensão do que eu dizia, classe, gênero, raça, etnia, são muito importantes compreender esta complexidade. Pero é muito importante, na minha opinião, como um sociólogo público, o capitalismo não resolve nenhuma das tragédias da humanidade, nenhuma. Há que nós outros resolver. E a pandemia nos ensinou que o risco da morte de milhões em uma pandemia atrás da outra é grande, porque o sistema de capital, o sistema de metabolismo social do capital de nossos dias é o que eu chamei de um capitalismo pandêmico. Cada dia há uma pandemia nova, cada dia há um vírus novo, que é de consequência do acalentamento global, das queimadas, da extração mineral, da produção de transgênicos e tudo mais que nós temos destrutivo, tá certo? Que enriquece Elon Musk, Jeff Bezos e assemelhados. Muito bem. Hay otra pregunta, por eso me río. Dice, esta es de Juan Diego, y pregunta, en esta importante distinción entre trabajo humano y trabajo asalariado, ¿qué lugar tiene lo que Lafargue llamó el derecho a la pereza? Es decir, en ausencia de un trabajo explotador y de un horizonte de acumulación de riquezas, es posible pensar en trabajar lo menos posible y disfrutar intelectualmente y físicamente lo más posible? É vital, é vital. ¿Sabe por quê? Porque a tecnologia do nosso tempo é os algoritmos, a inteligência artificial, hoje são controladas
pelo sistema de metabolismo social ou antissocial do capital. Mas você pode imaginar, se esta tecnologia redesenhada e reconcebida fuera volcada para a melhoria da vida, nós outros poderíamos trabalhar 3 horas ou 4 horas por dia, 3 ou 4 dias por semana. Pero não poderíamos, tá certo? Para fazer isso, não poderíamos fazer isso sem confrontar o capital. Durante a pandemia, não sei em México, mas aqui em Brasil, primeira coisa, o que nós percebemos durante a pandemia, Os trabalhos de reprodução, muitos, em sua maioria, realizados por mulheres, que não têm finalidade de acumulação, eram os mais importantes. Justamente aqueles que o capitalismo considera o menos importante. Então, há que recuperar o trabalho de la reprodução e o trabalho de la produção de coisas socialmente úteis. Hace sentido cada dia uma máquina, um coche novo diferente, cada dia um celular diferente. Eu compro esse celular hoje, amanhã já recebo uma proposta para cambiar este que eu comprei hoje. É louco. A destruição da natureza não é um problema do futuro. Nós já estamos numa situação irreversível se não houver um câmbio profundo. O que nós aprendemos com a pandemia? Ponto 2. Primeiro, o trabalho que cria bens socialmente úteis é socialmente necessário. O trabalho que cria o plus-valor é para o enriquecimento de Elon Musk, Jeff Bezos e Caterva, tá certo? E outros. Segundo, sabe quando que nós respiramos melhor aqui no Brasil, Nancy? Quando houve lockdown. Porque os coches pararam, a indústria parou e o aire melhorou. Então é fácil. Tem que cerrar indústrias e tem que desenvolver o transporte coletivo e não o transporte individual de coches. Mas isso é uma posição anticapitalista. E 3, centenas de milhões, repito, centenas de milhões de mulheres e de homens trabalham 12, 14, 16 horas por dia. E outras centenas de milhões, pode dizer assim, milhões, né? Outras trabalham 0 hora por dia. O que é preciso fazer? Reduzir profundamente a jornada de trabalho. Se trabalhamos 4 horas por dia, todos podem trabalhar com dignidade. Pero pergunte se o Elon Musk ele gosta desta ideia. Vai dizer, não, eu tenho que acumular, porque eu sou um demente. Eu sou um demente que louco por el capital. Se pergunta para ele se nós outros precisamos de tanta mercancia, uma atrás da outra. Não precisamos, percebe? É um câmbio de mundo, é um câmbio de uma era, e esse é um câmbio de um modo de vida. Temos que reinventar um novo modo de vida. Ah, professor, mas com base em quê? Em os indígenas, na nossa América. Eu conheci nos países indígenas, especialmente na América Hispana, no México, por exemplo, a cultura milenar dos indígenas. Tinha, grosso modo, tinha criação de mercancias? Não. Tinha o interesse de produzir mercancias para um se quedar mais rico que o outro? Não. Isso nós aprendemos com o branco capitalista europeu. Foi bom ou foi ruim? Nós temos que refletir. Nós temos que reinventar um novo modo de vida. Neste meu livro aqui, eu usei uma epígrafe de Copenhague, que é um líder indígena. Eu vou tentar traduzir para vocês esta epígrafe para tentar compreender, para tentar concluir. Mira, pero los blancos
São pessoas diferentes de nós outros. Os blancos devem se achar muito espertos, muito inteligentes, porque sabem fabricar multidões de coisas sem parar. Você pode compreender? Temo que eu tenho medo que sua vontade pela mercancia não tenha fim e eles acabem no caos. Já começaram há tempos a matar uns aos outros por dinheiro e a brigar por minérios ou petróleo que arrancam do chão. Também não parecem preocupados por nos matar a todos com as fumaças de epidemia que saem de toda parte das fábricas. Não estão preocupados. O blanco já tem metal suficiente para fabricar suas mercancias e máquinas. Já tem suficiente terra para plantar sua comida. Tem tecidos para se cobrir, carros e aviões para viajar e se deslocar. Apesar disso, agora querem o metal, o cierro, o hierro, etc., de las nossas florestas, para fabricar ainda mais coisas. E o sopro maléfico de suas fábricas está se espalhando por toda parte. Davi Copenhague é um líder indígena. Não é atual isso? Não é importante? Não é uma lição? Nós temos que reinventar um novo modo de vida. E o trabalho, e aí vuelvo ao início da nossa ponência. O trabalho, Nancy, na minha opinião, é uma atividade vital. É impossível na sociedade humana sem trabalho? Não. Quem diz isto não tem reflexão. Sabe por quê? Mas nós teremos robôs, pero quem vai produzir os robôs? E quem vai controlar os robôs? Uma sociedade solo por la inteligência artificial, muitos têm dito, uma sociedade da inteligência artificial, muitos já disseram recentemente, pode uma hora ter uma ideia um pouco estranha, acabar com a humanidade. E que será? Porque é possível que a inteligência artificial acabe com a humanidade. A inteligência artificial já é usada por Israel no massacre à Palestina. Já é usada para as máquinas de guerra mundiais. Temos que reinventar um novo modo de vida, e reinventar um novo modo de vida é recuperar o sentido vital do trabalho. Por isso que eu preferi fazer minha apresentação dizendo o que é o trabalho. Esta é a primeira ponta. E que trabalho queremos e que trabalho não aceitamos. Hoje, somos modestos na nossa reivindicação. Hoje, não aceitamos trabalho sem um mínimo de dignidade. Pero amanhã, eu luto por outro trabalho. Não para acumular riqueza privada, mas para produzir bens socialmente úteis. Esse é um imperativo para recordar Kant. Eu não sou kantiano. Este é um imperativo categórico de nosso tempo. Não sei se podemos concluir como está, se ainda alguma pergunta, porque eu hablo muito. No, fascinada, pero no, ya no hay más preguntas y pienso que podemos cerrar por ahora. Queda abierta la invitación para otra conferencia. Encantada, habíamos hablado de esa posibilidad. Y no, agradecerle mucho por todo lo que nos ha aportado, por estas reflexiones, porque además son reflexiones producto de muchos años de investigación suya y de parte suya y de muchas personas también con las que usted se relaciona, y por lo tanto está muy arraigada realmente a lo que está sucediendo en muchas dimensiones de nuestra vida. Y me quedo con esta idea que usted ha enfatizado tanto en esta última parte, que es sobre la importancia del cambio y reinventarnos, porque si no, no vamos a sobrevivir, ¿verdad? Entonces, me quedo con esa idea y a seguir trabajando. Muchas gracias
y espero que contemos de nuevo con usted. Obrigado, muchas gracias a usted, foi um prazer. E a reinvenção do nosso mundo é uma obra coletiva. Isto é vital, é coletiva, não é uma minha ou Individual. nisto que nós, por isso que contribuímos. Um abraço muito forte a vocês, a todos e todas que nos viram. E na próxima eu vou fazer ao vivo e a cores em Costa Rica, tá bem? De acuerdo. Chao. Hasta luego. Chao. Gracias. Muchas gracias. Chao.